Olá pessoal, como é que estão? Vamos mais um videozinho para conversar um pouquinho sobre mercado financeiro. Vou colocar esse vídeo no meu canal do YouTube, Diedrich Advogados. Para quem não me conhece, sou Luiz Fernando Diedrich, advogado e economista. Hoje, esse vídeo especificamente vai ser sobre mercado financeiro, não vai ser nada de advocacia. Outra hora a gente vai trabalhar sobre advocacia, tá? Em alguns pontos que são interessantes. E por que este vídeo hoje? Vou tentar ser breve. Todas as vezes que eu prometi ser breve, nunca consegui, mas vou tentar ser breve. Mas o que me chamou a atenção para que a gente pegasse e fizesse este vídeo aí? É o seguinte, essa semana tivemos algumas notícias. Vamos sair um pouco fora de pandemia, de briga política, de briga de China com Estados Unidos e ministros e quedas de ministros, nomeação e tal. Esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é mercado acionário. Com relação ao mercado acionário, saíram algumas notícias que eu acho interessante compartilhar com vocês, porque é um momento adequado de a gente fazer isso para tentar fazer com que nós, pessoas do mercado, mais profissionalizadas ou sem experiência nenhuma, saiam daquela caixinha que não dá para ficar mais, que é a chamada caderneta de poupança e a renda fixa, e sim ir para investimentos, onde a gente possa e vai ter que assumir mais riscos e vai ter que conviver com mais volatilidade para tentarmos obter recursos, retornos maiores ao longo do tempo. Isso já era um movimento que já vinha se desenvolvendo ao longo do tempo e agora está ficando mais enfático, inclusive com essa situação da pandemia, que faz com que a restrição das pessoas ela fique mais contida dentro das suas casas. E isso também faz com que nós podemos, hoje, diferente de outras situações que tivemos no passado, que nós temos um acesso maior à tecnologia, tanto ela como pelo celular, ou pelos computadores e pelas internets, o que facilita o home office, facilita as compras na internet, facilita as compras no supermercado, facilita as compras na farmácia e assim vai. Tanto que temos inúmeras startups e empresas já sedimentadas, como a Amazon, Submarino, Mercado Livre, Rappi e outras startups trabalhando nesse sentido. Muito bem, 4 pontos eu quero falar muito rapidamente neste vídeo, para depois, num próximo vídeo, a gente adentrar com mais firmeza nesses pontos. A primeira questão é com relação ao aumento dos investidores de CPF, pessoas físicas na Bolsa de Valores, que isso é um número muito positivo que saiu essa semana e eu vou voltar a falar nisso. Outro ponto é o índice da Bolsa de Valores em dólar. Não estou falando do índice que está em reais, na faixa de 80 mil pontos, já chegou em 120 mil pontos. Vou falar no índice em dólar. Outro ponto que eu quero falar são as indicações das ações pelas corretoras. Nada contra os analistas, nada contra as corretoras. Só que me parece que no cenário deles só existem 8, 9 empresas na Bolsa de Valores do Brasil. E eu vou andar um pouquinho de trás para frente, então, porque, na verdade, eu gostei muito. E é só vocês olharem no meu canal do YouTube ou nas redes sociais, esse gráfico que eu coloquei, que eu encontrei ele, foi separado os níveis de atividades dos setores por 4 tipos. Setores que dispararam e devem se manter em alta no longo prazo, por
por conta da pandemia. E 2, que dispararam, mas devem se estabilizar ao longo prazo. 3, despencaram, mas deve ter um pico em seguida. E 4, despencaram, mas deve ter uma recuperação mais lenta. Então esse gráfico ele é muito interessante, porque ele vem muito de encontro ao que está se falando por aí, que na verdade, hoje então vamos pegar e vamos tudo trabalhar em home office, vamos todo mundo pegar e fazer compra pela internet, porque a pandemia vai mudar, vai virar de cabeça para baixo as formas de relações de trabalhos e de compras de comércio no mercado. Bem, eu particularmente, o Luiz Fernando, não vejo dessa forma. Vejo sim que isso sim é um fato, mas não tão enfático e não tão absoluto como estão se falando por aí. O home office, ele é muito proveitoso, eu estou fazendo isso hoje particularmente como na advocacia, ele é muito proveitoso, mas na verdade depende de cada pessoa. Porque, imagina, e aquela pessoa que está fazendo home office com 3 crianças pequenas dentro de casa e tem que cumprir as tarefas para entregar para a empresa, e como é que fica? Então são questões e questões. Hoje nós não podemos generalizar as questões, porque também temos que pensar naquela pessoa que trabalha muito distante do seu emprego. Olha, pode ser que para ela o home office é extremamente interessante, porque ela perde 2 horas para ir trabalhar, mais 2 horas para ir para casa, são 4 horas ou 3 horas que ela poderia estar trabalhando dentro de casa e fazendo outra coisa, tendo seus momentos de lazer com o filho, ou agregando alguma sabedoria em algum livro ou em algum conteúdo que fosse mais interessante. Então vai depender de cada caso. As compras pela internet, elas, claro, são práticas, vão continuar, vão crescer e tudo, com empresas grandes aí como a Amazon, Magazine Luiza, Submarino, Mercado Livre, etc. e tal. As compras de alimentos via delivery, restaurantes também. Mas só que vejam bem, nada é, como eu falei, nada é absoluto. Por quê? O homem, vamos voltar um pouco aos primórdios. O homem foi feito e está intrínseco nele, na cabeça dele, viver em sociedade. Viver em sociedade significa se comunicar. Se comunicar significa que pelo menos temos que ter 2 pessoas. Não significa eu estar falando contigo aí que está me escutando, que nós estamos nos comunicando. Estamos nos comunicando através de uma tecnologia que foi desenvolvida, mas não estamos tendo uma relação social que ela deve existir para aquela relação que o homem foi concebido, viver em sociedade. Vai chegar num determinado momento que vai terminar essa pandemia, ou vai ter a vacina e tal, a pessoa não vai querer ficar comprando meia dúzia de cervejas via delivery para tomar em casa. Ela vai querer se reunir com os amigos lá no barzinho e tudo. Eu vou querer, o meu colega vai querer pegar a família dele e almoçar num determinado restaurante, não vai querer ficar pedindo só a comida que ele come no restaurante, pode ser a mesma comida que ele peça no delivery, né, entendeu? Mas a pessoa vai querer fazer essa interação, e vai querer fazer essa interação muito mais até por conta dessa restrição que ela está sofrendo, que é necessária para a preservação da saúde dela e preservação da saúde dos seus parentes e seus amigos e de toda a população como um todo. Então, falar em situações absolutas que o home office, o delivery, as compras na internet, elas a Covid, o corona, essa pandemia alterou essas relações. Analisar isso de uma forma absoluta me parece que é um pouco precário, porque na verdade as pessoas não foram feitas dessa forma. A hora que abrir o shopping, o cara vai lá e vai querer fazer a sua compra no shopping center.
Por outro lado, é muito interessante a notícia que saiu que as ações, o número de investidores de ações está crescendo bastante e já cresceu num patamar de 440 mil CPFs nos últimos dias e estamos hoje num nível de 2 milhões e 400 mil CPFs na Bolsa de Valores. Significa dizer o seguinte, que mesmo assim, para uma população de 240 milhões de pessoas, nós temos um nível de investidores de renda variável muito baixo, tanto muito baixo na América Latina, quanto nem se compara com o mundo. Ou seja, o brasileiro tem que começar a pensar fora da caixa, naquela caixinha chamada caderneta de poupança e renda fixa, que há outras inúmeras oportunidades que ele pode explorar e deve explorar. Mas para isso ele vai ter que saber que ele vai ter que estudar, ele vai ter que utilizar essas ferramentas que estão à disponibilidade dele através de cursos grátis e tudo que tem por aí, para que ele possa analisar quais empresas ele quer ser sócio. Porque, como eu falei no passado, e alguns dias atrás, a Bolsa de Valores, na minha opinião, ela não é nenhum cassino nenhum, não é nenhuma roleta não, tu está comprando parte de empresas. Se na verdade tu comprar parte de empresas boas, ótimo, tu tá indo muito bem. Se tu comprar parte de empresas ruins, infelizmente faz parte do jogo, por isso que existem as duas palavras, risco e volatilidade. O risco ele está inerente ao negócio e a volatilidade está inerente a inúmeros fatores, empresa, mercado, política, economia nacional, economia global e assim por diante. Tá? Mas então estamos evoluindo numa situação que já me agrada bastante aí. Por outro lado, também no início do mês, todas as corretoras saem com as suas ações recomendadas para o mês. Não quero criticar aqui analistas e bancos e corretoras, porque na verdade eles estão fazendo o trabalho deles. Mas me parece que quem acompanha isso há vários meses, como eu faço, parece que para eles só existem 7 ou 8 ações. Petrobras, Banco do Brasil, Magazine Luiza, Via Varejo, Vale, Banco Itaú e assim por diante, Suzano. Ora, na verdade, a gente tem que olhar o conteúdo e a estrutura e como que eu vou dizer, a empresa em si. Não significa ir cegamente atrás de uma recomendação de um analista, porque Magazine Luiza é uma excelente empresa, mas o PL dela, se nós formos aí entrarmos em termos técnicos de PL, e eu não estou fazendo propaganda, mas eu gosto de 2 sites que refletem muito bem isso, o chamado Status Invest e Fundamentos, que eu já falei anteriormente. Lá eles vão mostrar os indicadores de cada empresa. Inclusive, depois do lado tem um pontinho de interrogação, onde que ele explica o que significa cada um dos índices que ele lá apresenta. Então, por exemplo, liquidez corrente. O que é liquidez corrente? É o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Ou seja, o meu ativo de curto prazo dividido pelo meu passivo de curto prazo. Então, se ele está acima de 1, significa que eu tenho mais ativos que eu possa bancar os meus passivos de curto prazo. Se está abaixo de 1, significa que meus passivos de curto prazo estão sendo maiores que os meus a receber de curto prazo.